Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e acabei de escrever esse livro Contabilidade 5G, uma mudança de paradigma. Eu estou fazendo um trabalho aqui, um trabalho de uma rápida apresentação explicando por que, como esse livro surgiu, ou qual foi a ideia básica e principal que me levou a escrever Contabilidade 5G. Tá certo? E esse trabalho será dividido em 3 vídeos. O primeiro vídeo é o que nós vamos tratar agora. Olha só, a brilhante entrevista do ministro Paulo Guedes no dia 18/12/9, na Central Global News, fez minha ficha cair. Fez minha ficha cair pelo seguinte, porque o livro estava pronto aí para ser apresentado. E eu precisava de uma narrativa para apresentar esse livro. E o Paulo Guedes me ajudou nesse sentido. O erro do Paulo Guedes me ajudou nesse sentido. Porque eu tenho uma teoria que mais de 99%, quando estou otimista, dos profissionais que são usuários de contabilidade, contadores, economistas, administradores de empresas, gestores de investimentos, gestores de ações, executivos financeiros, diretores financeiros, presidentes de empresas, CEOs, empresários, etc. Ou seja, toda aquela pessoa, todo aquele profissional que precisa de pegar informação sobre empresas. Então eles são usuários de contabilidade, porque a linguagem da empresa é contabilidade. Então, na minha experiência, eu vejo que esse pessoal todo tem um nível de conhecimento de contabilidade muito superficial. Então, quando eu vejo a entrevista do Paulo Guedes, onde ele estava brilhantemente explicando a situação do Brasil e o que ele ia fazer e como fazer, explicando a situação mundial, mostrando a sua capacidade enorme de entender a economia e a sua capacidade de explicar e convencer, o Paulo Guedes comete um erro abissal em contabilidade. O erro foi o seguinte: o Paulo Guedes chega num momento lá da entrevista e diz o seguinte: aqui nós percebemos o seguinte, que no Brasil a empresa paga impostos e o acionista não paga. Aí, um daqueles entrevistadores que não tem a mínima noção do que seja contabilidade e do que o Paulo está falando, talvez só para justificar a presença dele, diz assim: então significa que os ricos não pagam impostos, os pobres pagam, os ricos não pagam impostos. O pior é que Paulo Guedes confirmou, ainda foi mais além. Ele disse: olha, nós poderíamos fazer, e pensamos em fazer, em alterar essa situação. Por exemplo, diminuir o imposto de renda para as empresas e colocar um imposto de renda sobre os dividendos distribuídos. Sabe o que isso significa? Absolutamente zero. Isso significa que Paulo Guedes não entende a função da pessoa jurídica, a empresa. Quando ele diz isso, ele está cometendo um erro abissal. Tá certo? As empresas pagam imposto de acionista, não? É não conhecer a função da empresa. Olha só, a empresa só existe se alguém colocar um investimento ou recurso dentro dela. Aí a empresa vai existir. Que pode ser uma só pessoa ou milhares de pessoas. E a empresa foi exatamente criada para isso. Primeiro, para facilitar o controle contábil das operações e dos objetivos que ela está atingindo. E segundo, para permitir que se junte o tanto de pessoas que foram necessárias, com o tanto de recursos que foram necessários para explorar aquele ramo de atividade para o qual a empresa foi criada. A contabilidade vai agir como se fosse uma pessoa só. Ou seja, a empresa está agindo como se fosse uma pessoa só. Tá certo?
e a contabilidade vai agir dessa maneira. A única diferença que vai existir é que na hora da divisão dos resultados, o resultado será distribuído proporcionalmente à participação de cada um dos seus acionistas. Essa é a única diferença que existe. Então a empresa é como se fosse uma pessoa só para a contabilidade. Tá certo? Então, dito isso, isso significa o seguinte: as empresas pertencem aos acionistas. Os resultados econômicos dela, se é lucro, pertence aos acionistas. Se é prejuízo, pertence aos acionistas. Tudo que se fizer em relação ao lucro, ao resultado da empresa, isto é do acionista ou dos acionistas. Tá certo? Então, as empresas, quando ela paga o dividendo, quando ela paga imposto de renda, ela está pagando sobre um imposto de renda, sobre um lucro líquido. E quando ela paga imposto de renda sobre isso, ela está pagando um imposto de renda para os empresários. É a mesma coisa, a empresa pagar imposto de renda e os acionistas pagarem imposto de renda. Então, o lucro a ser distribuído é o lucro líquido de imposto de renda. Então, conforme vocês podem entender muito bem, o dividendo é inevitavelmente tributado na sua origem. Tributar dividendos distribuídos é bitributação. Para uma compreensão melhor do que eu estou dizendo, veja esse exemplo aqui. Imagina uma empresa com esse valor aqui de lucro líquido antes do imposto de renda de 1.000. Se esta empresa não tivesse imposto de renda, ela poderia distribuir esse resultado para quem? Para os seus acionistas. E seria 1.000. Como ela pagou o imposto de renda de 30%, ela ficou com lucro líquido após o imposto de renda 700. Esse é o valor que ela vai distribuir. Então, houve ou não tributação no lucro distribuído? Claro que houve. Se não houvesse tributação, seria 1.000. Como houve tributação de 300, 700 será o lucro distribuído. Se você vier, ou se o governo vier, a tributar qualquer coisa em cima desse dividendo aí, é bitributação. Ele já foi tributado. Tá certo? E piorou mais ainda a situação, ou seja, provando que Paulo não estava entendendo o que estava acontecendo, quando ele diz o seguinte: nós poderíamos baixar a alíquota do imposto de renda, botar o imposto de renda aí para baixo e botar um pouco de imposto de renda sobre o dividendo. Sabe o que acontece? Isso aí não significa absolutamente nada, a não ser que possa dar uma bitributação, ou um aumento da carga tributária. Olha aqui esse exemplo nosso. No primeiro exemplo aqui, 2018, 1.000, imposto de renda de 30%, então sobraram para os acionistas 700 reais. Esse que será distribuído. Quer dizer, já foi tributado e será distribuído. Ora, se ele vai mexer, se ele diminuir o imposto de renda da empresa de 30 para 20, vai pagar 200 aqui, vai aumentar o lucro, o lucro a distribuir para os acionistas, passa para 800, sai de 700 para 800. E ele bota uma taxa de 20% e cobra 160 dos acionistas. Afinal, os acionistas ficam com 640 reais. Ora, tanta conta, tanta coisa, para provar simplesmente o seguinte, podemos provar simplesmente o seguinte: o que resultou disso tudo aí? O que resultou disso aí foi um aumento na alíquota do imposto de renda que passou de 30 para 36. Então, se o Paulo pegar o imposto de renda que era de 30%, passar para 36% sobre as empresas, dá no mesmo. Que ao pagar 36% vai sobrar para os acionistas 640. Então não tem sentido falar que a empresa paga imposto de renda e que os acionistas não pagam. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, e isso é mundial.
Em muitos lugares, a gente pensa muitas vezes em determinados governos, a gente pensa que isso é um problema político. Não é? Os esquerdistas querem taxar os dividendos. Taxando os dividendos prejudica os capitalistas. Não é? E isso não é verdade. Isso é uma questão aritmética. Uma questão aritmética, como eu mostrei aí agora. Tanto faz ele cobrar 36% de imposto de renda sobre isso aqui, como diminuir esse imposto de renda de 30 para 20 e depois cobrar mais 20 em cima dos dividendos distribuídos. É a mesma coisa. Agora vejam só, a importância da contabilidade, que as pessoas não dão muita importância, não. Não dão muita importância. Esses profissionais, principalmente os profissionais estrelas, tá? Chamados estrelas, não dão muita importância para a contabilidade. Esse fosse um errinho, mas esse errinho poderia atrapalhar e levar os planos do senhor Paulo Guedes, né, para baixo. O que o Paulo Guedes está querendo com isso? Ele está querendo melhorar a tributação para atrair investidores para o país e dentro do país, para se investir em negócios, não é? Ele quer fazer isso, porque ele está dizendo diminuir o imposto de renda das empresas. Parece até algo populista, não é? Populista. Populismo, olha, eu sou extremamente socialista, eu baixei o imposto de renda das empresas e taxei os acionistas, os ricos. Meus amigos, não é verdade. Isso aí vai acarretar num prejuízo enorme. Por quê? O que resultou final, conforme nós vimos nas contas aí, foi o aumento da carga tributária. E o aumento da carga tributária, o que vai acontecer com o aumento da carga tributária? Os investidores que estão aqui no Brasil investindo em empresas vão sair de investir em empresas, vão para outros países que não têm essa bitributação, essa alta taxa de imposto de renda. Tá certo? Ou vão, dentro do próprio país, vão deixar de investir em empresas para investir, por exemplo, no título do governo. O título do governo pagaria, vamos imaginar, os próprios 30% e acabou. Não tem mais nada em pensar em lucro distribuído. Então, isto é um tiro no pé. O tiro sai pela culatra. Eu acho não. Está aqui comprovado contabilmente, aritmeticamente, matematicamente, que o dividendo distribuído, ou seja, o acionista que recebe dividendo, o dividendo dele foi taxado já na origem, ou seja, na empresa dele, que ele participa. Ele não tem opção, ele já recebe líquido do imposto de renda. O que está existindo é confusão de saber o que é pessoa jurídica, o que é uma empresa, o que é que ela significa, qual é a principal função dela. Isso que escapou ao Paulo. E não é só o Paulo não, gente. É muita gente que não sabe isso, que não entende o que está acontecendo, porque é muita gente pedindo para tributar o dividendo e muita gente achando que os acionistas, os ricos, não pagam imposto de renda por causa disso. Tá certo? Pois é, se isso acontecer, tomar uma medida dessa, será um fracasso. É um tiro pela culatra, porque isso vai atrapalhar o crescimento econômico do Brasil. Porque os que estiverem no Brasil vão tentar sair para investir em outros países com a carga menor. Quem estiver lá fora não vai entrar, porque quer entrar num lugar que tem uma carga razoável de imposto de renda. Tá certo? E mesmo os investidores aqui em empresas que não quiserem por algum motivo sair, ele vai mudar de tipo de investimento. Ele vai para o mercado de capitais, ele vai para os títulos de renda fixo, porque ele não será tributado, bitributado. Tá bom? Então, este erro é capital. Isso pode atrapalhar e destruir um planejamento econômico para o crescimento sustentável da economia de um país. Ok, meus amigos, é o seguinte, brevemente avisaremos a data e o horário do lançamento do nosso novo livro Contabilidade 5G,
uma mudança de paradigma. O lançamento será feito através de uma live. Vou fazer uma live apresentando o livro. Aguardem e não deixem de assistir. Será a coisa mais original, mais inusitada desse país, será a contabilidade 5G. Tanto é que ela faz uma mudança de paradigma na contabilidade. No final, essa contabilidade 5G substituirá a contabilidade vigente, porque ela é pura, ela é simples, ela é correta. A contabilidade atual é uma contabilidade evada de erros, desde a sua consideração como ciências contábeis, ela está errada. E ninguém diz nada sobre isso. Basta ver que o erro do Paulo Guedes, ninguém comentou. Só eu fiz um vídeo sobre isso. Ninguém mais comenta sobre isso. O erro da Petrobras no balanço, o erro da CVM, da Price e do próprio departamento de contabilidade da Petrobras, que apuraram um prejuízo naquele ano fatídico de 2014, na realidade um prejuízo de 40 e tantos mil, 47 mil parece, na realidade era um lucro de 50 e poucos. Ninguém disse mais nada. Eu fiz isso, coloquei no meu site, no fórum de contabilidade, e mais ninguém diz nada a respeito disso. Por quê? As pessoas não têm confiança nos conhecimentos dela de contabilidade. Hoje em dia o contador, todas as pessoas voltaram para a contabilidade, como eu disse, têm um conhecimento muito superficial sobre contabilidade, o que é um desastre para a economia brasileira. Ok, meus amigos, um abraço e até a próxima. Tchau.